Sejam muito bem-vindos e por aqui a gente começa mais um episódio aqui do Bacharel Podcast. Links importantes estão aqui na descrição das redes sociais e também da plataforma de áudio. Minha convidada de hoje vai trazer uma história de superação, que encontrou o propósito depois de um problema de saúde. Já estou aqui com ela, Júlia Albuquerque. Prazer ter você aqui, Júlia. Meu, muito obrigada por esse convite. Tá aqui para falar do que eu gosto, do que eu vivo, que são as cores, né? A superação através das cores. Então, prazer é todo meu ter você aqui. E sua história, ela é bacana, né? Você já me contou mais ou menos um pouco que você teve um problema de saúde e ali você encontrou uma nova profissão, não é? Isso. Um propósito. Então, eu quero te deixar à vontade aí para você compartilhar como foi essa experiência, tudo, né? Como tudo aconteceu. Tá. Então, eu costumo dizer que eu sempre gostei das cores, né? Sempre amei cores, mas eu não sabia disso. Porque a gente tem muito dessa questão da nossa infância, da gente poder carregar, né, crenças, enfim. Por exemplo, o preto. Preto todo mundo acha que é uma cor universal, que combina com todo mundo, que é neutro, a gente nasce com paradigmas sobre essa cor, né? E essa cor me acompanhou por muitos anos. Graças a Deus combina comigo, tá na minha paleta de cores. O preto. O preto, mas não é uma cor ideal para todo mundo e, aliás, nem cor é uma cor acromática. Ou seja, ausência de luz, né? Ausência de cor. Mas era uma cor que eu carregava muito comigo porque ela mostrava muito as minhas emoções. Então eu era uma pessoa muito do preto, muito do branco, muito do famoso nude, por conta das minhas emoções. Eu não era uma pessoa que transmitia muita alegria, eu carregava ali o preto comigo como um chaveirinho ali por conta das minhas emoções. E aí foi num processo de muitas cirurgias que eu vou contar aqui também, que eu me descobri para as cores, elas realmente me libertaram. E hoje eu sou consultora de imagem, eu trabalho com cores, trabalho ajudando mulheres aí nesse processo de resgatar a autoestima através dessas cores. Mas não pode ficar à vontade. Mas tudo começou quando eu tenho o quê? 5 cirurgias. Com apenas 25 anos eu já tenho 5 cirurgias. Eita. A primeira foi do meu apêndice, né? Eu passei por momentos de muita dor, de muita tristeza. E eu perdi o meu apêndice, eu tinha o quê? Acho que uns 22 anos. E aí pra mim não tinha entendido nada. Eu continuei ali engolindo as emoções, né? Cada pessoa tem um gatilho ali emocional na vida. Então, por exemplo, tem gente que tá triste, vai comer. Tem gente que tá triste, vai escrever. Eu ficava triste, eu guardava minhas emoções, eu comia as minhas emoções. E aí eu não entendia que esse era o problema, não entendia que era isso. E foi por um momento de tristeza que eu perdi um órgão e eu segui com a vida. Mas esse apendicite deu em que idade você tinha? Eu tinha uns 22 para 23 anos. Foi antes de ser mãe. Começando ali a vida adulta, Sim, né? Começando a vida adulta, né? Enfrentando os processos da vida adulta, engolindo as emoções, né? E aí, depois disso, eu tive um parto. Tive meu filho. Foi um parto terrível. Mas voltando aí à questão do apêndice, você na época passou alguma coisa que você relacionou, que era o emocional, que de repente gerou essa questão do apêndice? Sim, estava enfrentando algumas crises dentro do meio religioso, né? Na transição de sair do local que eu estava, enfim. E aí eu fiquei bem mal, bem atordoada com isso. Sofri bastante, mas não sabia para onde recorrer, né? E aí, depois desse apêndice, tive o parto. Meu parto foi terrível. Terrível demais. E aí, eu fiquei pedindo a Deus o tempo inteiro para não bloquear essa emoção, bloquear o parto, para poder ser mãe novamente. E aí, depois que eu fui mãe, em fevereiro, março, entrou a pandemia. E foi quando eu tive que lidar com um bebê, home office, uma casa, um casamento. Tive que lidar com as emoções, tudo. Acho que todo mundo passou por isso, né? Por esse momento de avalanche, quando a pandemia chegou. A gente nem imaginava que a gente ia passar por isso. Eu estava no hospital quando o primeiro caso da Covid apareceu na China. Eu estava no hospital tendo meu bebê. Então, pra mim, aquilo ali era muito distante de mim. Aquilo nunca ia chegar até a mim. Aquilo nunca ia acontecer com a gente, aqui no Brasil. A gravidez veio quanto tempo depois da cirurgia da apendicite? Veio 2 anos depois. 2 anos. Então, todo esse processo aí da pandemia mexeu muito comigo e quando foi em outubro eu tirei a minha vesícula. Mas falando da gravidez, o que
Por que ela foi difícil? O que a gravidez aconteceu? Foi ótima. O que foi difícil foi que o parto, né? Sim. Minha bolsa estourou antes do tempo. Meu bebê nasceu de 8 meses, ele estava sentado e ele mesmo estourou a bolsa, ele quis nascer, quis vir ao mundo. Eita! E eu fui atendida pela minha equipe de emergência, né? Não foi a equipe que veio me acompanhando no meu pré-natal. Foi uma equipe de emergência no hospital. E foi terrível porque eu cheguei num nível muito alto de adrenalina. E eu esperei muitas horas para poder pro parto acontecer em si, né? Então foi um nível assim muito alto de adrenalina, onde a anestesia ela não foi 100% eficaz. Então eu vivi um pânico ali. Ah, então você ainda estava meio que acordada, assim, meio ali. Que sentindo, não 100% o ato da cirurgia, mas sentindo mais ou menos. Então, como eu sei que estava sentindo, né? Que senti, que nesse momento, eu dizendo que estava sentindo, eles furaram a minha perna para me mostrar que eu não estava sentindo dor. Foi aí que eu gritei. Então, que aí eles concluíram que você estava sentindo a dor, que você não estava, né, brincando ali, né? Que não era um nervosismo. Então foi de um parto simples para um parto de emergência. Porque quando faz a cesariana, eles costumam dar aquela anestesia, a RAC, né? Que ela adormece da cintura para baixo. Então a mãe ali, a gestante, ela fica um pouco consciente, não fica? Fica assim? Consciente. Ela percebe uns flashes, né? As coisas ali ao redor. O segredo é que a gente fique consciente para que a gente não perca a hora do ouro, né? O momento do ouro, que é o momento que é que o o bebê nascimento, nasce. Isso. E aí ele te deu anestesia e aí você sentiu que não tá, mas aí você falou para ele que não tava para toda a equipe, né? Eram mulheres, por sinal. Na equipe eu falei, eu não estou sentindo vocês tentando aí me limpando, enfim. E não estou sentindo só as mãos passando, né? Como as pessoas falam, que a gente sente a mãozinha passar e tal. Eu estou sentindo dor. Então me deram mais uma RAC, eu tomei mais duas, uma dose. Sendo que eu estava com um nível muito de adrenalina porque eu entrei em trabalho de parto às 3 da manhã. Isso já era Você estava muito nervosa, né? Eram 10 da manhã. Então eu passei muitas horas em trabalho de parto. E de um parto normal foi para uma cesárea porque Gael estava sentado. Então, nesse momento aí, foi terrível, né? Então eu tive que lidar, pandemia, com essa violência obstétrica do meu pós-parto. Mas depois que ela deu a segunda dose, você amenizou? Não, eu gritei o parto inteiro. Não amenizou e você sentia eles fazer as coisas? Todo momento foi narrado, eu gritava todo momento, tá me cortando, tá me costurando. E aí só depois que tudo passou, né, que aí veio a pandemia, eu fiquei mais em casa, eu conversei com vários advogados, conversei com doulas também, eles disseram que sim, isso poderia ter acontecido por conta do meu alto nível de adrenalina. Então, isso que talvez não pudesse não fazer efeito. Sim. Porque você estava muito elevado. Então, assim, algumas pessoas da família foi até difícil acreditar. Não, você estava só com medo do parto. Eu disse, não era medo do parto. Você estava muito acelerada, né? Se eu não ia sentir, eu não ia ter medo do que ter medo, né? Porque eu já tinha feito uma cirurgia antes, eu não senti medo em nenhum momento. Então, é que realmente eu estava sentindo. Eu sabia quando estava me costurando, eu sabia tudo o que estava acontecendo. Então, meu Deus! Eu acho que eu, no seu lugar, eu morro, sei lá, Deus me livre e guarde, eu morreria ali, porque sentia ele costurando, meu Deus. Sim. E aí várias pessoas vieram atrás de mim, depois advogados, querendo ganhar a causa e tal, porque foi muito pesado. E aí depois eu não consegui, na verdade eu não consegui nem lutar sobre os meus direitos, né? E depois de tudo isso passou, e todo mundo ali virando malabarista, né? As mulheres empreendedoras, donas de casa, mãe de primeira viagem nesse momento de pandemia. E foi quando eu perdi minha vesícula. Eu descobri que eu estava com pedras na vesícula. É muito comum acontecer com mulheres no pós-parto, porque nossos órgãos eles ficam totalmente comprimidos. É verdade. Então demora bastante pra gente fazer a digestão, né? A gente não faz a digestão como uma pessoa sem um filho na barriga, que come, tem um tempinho ali, digere aquele alimento. Não, tá tudo comprimido, então... Tá tudo apertado, né? Requer mais um tempo para poder fazer essa digestão. E aí foi quando eu descobri as pedras na vesícula. Ou seja, mais uma cirurgia num cenário totalmente pandêmico. E o que é engraçado, o que é que tem a ver a cor com isso? É que a cor, ela reflete totalmente nas nossas emoções. Então, eu já tinha uma tendência a gostar de cores que me apagavam, porque a minha ideia era não aparecer. Né? Então eu achava que o preto ele ia me esconder, o branco ele ia me esconder desde sempre. Essas cores sempre me carregaram, porque eu também tinha a questão da timidez, que eu era uma pessoa muito tímida. Então eu usava as cores
ao meu favor, sendo que para me desfavorecer. Deu para entender? Eu queria que elas favorecessem. Você queria camuflar ali emoções, né? Se esconder. Camuflar o quê? Camuflar a minha timidez, o meu medo de me relacionar. Então eu usava as cores ao meu favor, entre aspas, mas tipo, para me burlar. Um favor meio desfavorável. Para burlar o sistema. Então nesse processo de pandemia, com essas já eram 3 cirurgias, né? Então eu comecei a usar essas cores para me esconder mais, porque aí, depois que eu tive bebê, eu engordei 15 quilos a mais. E desde pequena a gente escuta o quê? Que o preto, ele emagrece. Acho que é um mito, não é? Porque qualquer cor escura vai trazer o mesmo efeito. O mesmo efeito que você fala... Do emagrecimento, do afinar, do esconder. Qualquer cor, então. Qualquer cor escura vai trazer não esse mesmo efeito. Não é só efeito. o preto, como as pessoas... Isso. Então, assim... Né? Imaginam, né? E por sorte o preto está na minha cartela de cores, que é o inverno e tem preto. Então eu estava me acendendo o tempo inteiro, inconscientemente achando que estava ficando apagada. Vê que bacana, né? Então, tipo, preto e branco combina muito comigo. Se for pensar por esse lado, né? Preto e branco combina muito comigo e o tempo inteiro eu estava sendo favorecida por essas cores que eu estava achando que eu não estava sendo por elas. Então, assim, as emoções têm muito a ver com as nossas cores. Então, por isso que tá aí na moda, a moda dopamina, que a dopamina é o hormônio responsável pela felicidade, e são cores muito vibrantes. Tá aí um surto de pink, um surto de laranja, de verde neon, porque realmente a moda quer trazer a felicidade através das cores. Isso é muito real, né? A psicologia das cores explica isso. E aí, nesse processo, a cirurgia da vesícula deu errado. A cirurgia? Deu errado. Ainda ficaram pedras no local, né? Saíram da vesícula, porque ela foi removida, e foram para um canal chamado colédoco, que é um canal que poderia ir para o pâncreas, ou poderia sair e eu eliminar elas. E na vida das hipóteses a gente já acha sempre que vai morrer, né? Porque você vem ali de uma gravidez, né? De um parto, aliás, difícil. Porque na gestação você falou que foi tudo bem, né? Tudo ótimo. Aí você tá ali na sua rotina, que não é fácil, tentando empreender dentro de casa e ver essa questão do vírus, da pandemia. E cuidando de um bebê, não sei se você tinha ajuda de uma outra pessoa, ou se era só você... Então, é muita coisa para uma pessoa só, né? Sim, muita coisa para uma pessoa só. Muita. Então, assim, quando eu tava grávida, não tinha pandemia, então a gente fez todos os planos bonitinhos, perfeitinhos, né? A gente planejou tudo à nossa maneira. Foi só eu nascer que a pandemia chegou. A minha mãe não pôde me ajudar porque pegou Covid, meu padrasto pegou Covid, meu sogro é comerciante, a minha sogra teve que se isolar também, pegaram Covid também. Então, assim, fiquei sem rede de apoio. Não, você não podia ter funcionário dentro de casa, né? Teve uma época muito restrita. Então, foi eu, meu marido, 8 franquias do Boticário para dar conta. Eu fazia muito trabalho pela minha agência. Nessa época você trabalhava com marketing, né? Trabalho ainda mais, nessa época era maior, que eu trabalhava para mais empresas, hoje eu só pego as franquias do Boticário, né? São 8 lojas da mesma dona. Porque meio que eu já aprendi o modo operante disso, dessa operação, como é que eu faço. Então, hoje eu tiro de letra fazer o marketing do Boticário. Mas, nessa época era pesado, porque era mais recente, né, o meu trabalho, e tinham também outras empresas para poder dar conta. E foi aí que eu fechei a agência, por isso que o nome lá no Instagram é Júlia Sobrenome. Esse sobrenome é por conta da agência, que o nome é Agência Sobrenome. Todo mundo pergunta, por que sobrenome? Por conta da agência de marketing. Verdade. O Instagram dela, ó, pra quem quer seguir, né? É Júlia Sobrenome. E eu fiquei até em dúvida, né? Porque seu sobrenome também é Albuquerque, né? Sobrenome é Albuquerque. Então, foi algo assim muito pesado, digamos, enfrentar. Pra todo mundo, né? A pandemia. Pra todo mundo. E tem gente que ainda porque perderam familiares e enfim. Cada pessoa aconteceu uma coisa, sim, né? Perdeu gente da família, adoeceu, perdeu o negócio, perdeu o emprego, enfim. E no meu caso foi a minha saúde, né? E graças a Deus eu entrei várias vezes em hospitais, vários exames, várias cirurgias e eu não tive Covid. Deus sabe o que faz, né? A imunidade lá embaixo. Como é que seria, né? Eu com Covid. E aí deu errado a cirurgia da vesícula. Volta para o hospital 4 dias depois. Eu tenho que passar... Ficou então algumas pedras ainda? Apenas duas pedras. Mas eles avisaram que ficou ou não? Eles não sabiam, porque elas desceram para outro canal. Nesse processo de fazer a cirurgia da vesícula, eu fiz uma dieta muito restrita, que em um mês eu perdi 15 quilos. Então, o peso que eu ganhei na minha gestação, eu perdi em um mês. Por quê? Muito líquido, né? Líquido retido.
E também gordura. Saía a gordura boa, saía a gordura ruim, né? Porque eu não podia comer nem gordura boa, nem gordura ruim. Sim. Então, eliminei elas consequentemente. Então, foi uma dieta muito restrita. E aí, fiz a cirurgia, fiz exercício também. Com exercícios muito fortes, as pedras saíram do local. Foram pro colédoco e 4 dias depois eu fui pro hospital remover essas pedras. Foi um processo muito doloroso, porque o Google mata qualquer um. A gente vai pro Google pesquisar. Então, minha mãe já começou a chorar, eu comecei a entrar em pânico, comecei a fazer ressonâncias magnéticas para poder achar essas pedras e tive que passar por uma cirurgia chamada papilotomia endoscópica, que é uma cirurgia que você faz deitada assim, virada, né? É de bruço que chama? Assim? Tipo o cachorrinho, né? Você faz a cirurgia deitada assim. E a cirurgia faz assim? Faz assim. Meu e Deus. assinei um termo de vida, de morte, né, no caso. Que, tipo, eu tinha que assistir o vídeo da cirurgia antes de fazer em mim, que você faz sedada 100%, e assinar que qualquer risco que ocorresse naquela cirurgia, eu tinha que aceitar, porque eu não podia ficar com aquelas pedras em mim. Então, foi muito terrível pra mim. Porque eu sou cristã e eu pensava, Deus, se isso aqui tem um plano pra me melhorar, isso não está me ajudando, isso aqui está me piorando, porque eu estou ficando com tanto medo de morrer e de perder o meu filho, né? Ele tinha o quê? 8 meses na época. Então, eu tô com tanto medo disso aqui, que se for algo espiritualmente para melhorar, isso não tá surtindo efeito. Eu tava usando muito mais preto, a minha mala, eu tava fazendo assim, marido, bota qualquer coisa nessa mala, porque eu vou morrer mesmo. Então, tipo, eu não tinha tanta esperança de que eu fosse sair de lá, porque era mais uma, com pouco tempo. E eu vi como era a cirurgia feita no vídeo, vi como era pelo Google também. Assinei um termo, porque essa cirurgia não tem como costurar, quem faz é um robô. O médico, ele monitora a máquina. Então, Nossa, eu não conhecia essa cirurgia. Entra um ferrinho em você, né? Entra um cano em você, e o cano ele pode lavar, ele pode sugar, ele pode cortar, ele só não pode costurar. Então, se ele perfura qualquer órgão, você tem uma hemorragia e você fica lá. Então, foi algo muito... Uma cirurgia de alto risco. Isso. E o medo do Covid também, né? Porque a todo tempo trocando máscara no hospital, trocando lençol, trocando máscara, ficava de máscara o tempo inteiro dentro do quarto, porque sempre estava ali naquela troca de enfermeiros. E aí eu passei 4 dias sem meu filho, ele completou mês, eu sem ele, enfim, foi bem difícil pra mim. Porque eu fui de madrugada nas pressas pro hospital, fosse pra me despedir, não tinha dado nem tempo de me despedir de ninguém. Então, porque as cores, né? Porque eu tava tão sem esperança na vida que a mala foi feita pelo meu marido. E nesse momento, você acha que sua fé aumentou ou diminuiu? Não, nesse momento a fé aumentou totalmente. Quando eu falei... Você se agarrou mais na sua fé em Deus? Quando eu falei para os médicos assim, né? O que é que eu faço? O médico falou, tenha fé. O médico falou. O médico falou, tenha fé. A única coisa que ele pôde me dizer foi, tenha fé. Mas eu faço o que nesse momento? Ele olhou pra mim e falou, olha, Júlia, tenha fé. E aí foi quando eu acordei da cirurgia. Eu falo rindo assim porque realmente eu fui curada, né? Eu acho que realmente eu achei que ia trazer mais dor, mais lástimas, mas não. Foi um processo que eu vi cura depois no final. A luzinha no fim do túnel ali, ela chegou. Então eu falo rindo hoje, mas quem vê... Você fala sorrindo, eu falo né? sorrindo sim, porque eu vi o milagre. Mas quem vê de fora pensa, meu Deus, que trágico, que cômico. E foi. Foi. Eu nunca ouvi falar nessa cirurgia, você foi contando agora como ela é feita, né? E quando eu acordei dessa cirurgia, o médico chegou na sala e falou pra mim, Júlia, é o seguinte, a cirurgia foi um sucesso. Tá ok, mas quando você fez uma ressonância, nós descobrimos um tumor no seu ovário. Meu Deus do céu! Então agora, exatamente assim, quando isso é pra todo mundo fica assim. Você imagina a minha família como é que ficou nesse momento, eu com o bebê em casa e uma pandemia lá fora. Não, então vamos lá, foi apendicite? Sem pandemia, sem filho, sem nada, recém-casada. Aí casei, veio um parto, né? Veio teve uma gestação, e aí meses aí depois... veio esse parto difícil, depois a vesícula, mas a vesícula deu esse problema, que teve que fazer essa cirurgia. Sim. E depois da cirurgia o médico vem com a notícia que ele visualizou um tumor. Um tumor. E aí eu fiquei, não, agora eu não sei mais o que fazer. Deus, você tá brincando comigo, eu não sei mais o que fazer, eu só queria viver. Eu só queria viver como todo mundo vive.
Sabe, eu queria ter rotinas normais, viver normalmente como todo mundo vive, era o que eu pensava, sendo que Deus sempre tem as preferidas, né? Sempre tem os queridinhos. E eu não entendia que isso era pra algo bom. Eu achava que isso era pra me matar, né? Me detonar. E nesse processo todo, eu mudei de médico, já não era mais um gastro, agora era um oncologista, que a gente tinha suspeita de um câncer. Né? Então, fui pro médico, fiz uma bateria de exames, e ele falou, a gente vai precisar operar. Eu falei, de novo, não, eu não aguento mais. Vai ser a terceira vez que vai ter o meu umbigo aberto. Já abri o umbigo 2 vezes, abri mais uma vez, em tanto pouco tempo. Ele, Júlia, infelizmente. E aí, quando eu fiz exames, e ele começou a pegar toda a minha bateria de exame, meu pré-natal, tudo certinho. E ele falou, olha, eu vou te passar, te encaminhar para um psiquiatra. Porque isso aqui não é só físico. Isso aqui também é emocional. Ah, então ele fez essa dedução. Sim, ele falou, é tão grande para pouco tempo. O mioma. O tumor no ovário. Então, ó, esse tamanho aqui, ele não é de algo que se desenvolveu em 8 meses naturalmente. Isso aqui tem algo a mais, é emocional. Você precisa procurar ajuda. E foi quando eu fui procurar ajuda de psiquiatra, de psicólogo, para poder entender o porquê, né, as causas disso. E aí foi quando eu descobri que eu sempre guardei muitas emoções, sempre reprimi muito as emoções. E as cores tinham a ver com isso. Né? Eu já orava a Deus por uma nova profissão. Eu amo o que eu faço, né, a questão do marketing das empresas e tudo mais, mas eu queria algo a mais, eu queria viver com um propósito. Quando as pessoas falam assim, eu vivo com um propósito, eu achava isso muito bonito em pregações, eu achava isso muito bonito, mas eu não entendia de fato o que era viver com propósito. Eu sabia que viver com propósito não era só casar, ter filhos, fazer tudo conforme a vontade de Deus, mas eu sabia que tinha algo a mais. Eu sei que Deus tem algo a mais pra mim. A gente sempre escuta isso desde pequena, né? Sim. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem algo na sua vida. E eu sabia que não era só um casamento, uma maternidade. E eu orei muito, pedindo a Deus algo novo. Passei um ano em oração pedindo algo novo. E foi quando eu compartilhei com uma amiga minha muito querida, que hoje a gente é melhor amiga e colega de profissão. Ela falou pra mim assim, olha, tu vai pro psiquiatra porque o médico mandou, mas eu tenho um negócio bom pra tu. E me levou pra conhecer uma consultora de imagem que trabalhava com cores. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, é isso. Você teve É isso aqui que eu tava orando há um ano, eu não sabia o que era. Porque eu digo a todo mundo que as cores me curaram. Aí ela te apresentou essa consultora de imagem? Me apresentou a consultora, eu fiz uma coloração pessoal, né, que é o estudo das cores, saber as cores que mais realçam a nossa beleza natural, a cor ideal pro cabelo, a cor ideal pra maquiagem, pra roupa. E aí foi quando eu me encontrei. Porque eu saí do preto e do branco e fui pra uma gama de cores, né. Mas essa sua amiga te conhecia intimamente? Conhecia, intimamente. Por isso que ela Sim. te levou para esse lugar para te ajudar emocionalmente. Emocionalmente. Só, olha, eu acho que agora a gente vai mudar o seu estilo, vamos mudar as suas cores, né? Você tá usando muito preto e muito branco. Me favorece, mas existem cores milhares aí que eu fui criada baseada nelas também. Então foi nesse processo que eu descobri a coloração pessoal, me apaixonei e entendi que Deus estava levantando um exército de mulheres para cuidar de outras mulheres. De forma muito profunda. Por quê? A gente acredita muito que você foi criada baseada em cores de alguma estação. Então, tá no seu DNA as suas cores, né? Tem a ver com seus avós, com a sua árvore genealógica, tem a ver com quem você é. É mesmo? Eu não sabia, não. Explica melhor isso. Então, como é que é? A nossa beleza, ela é definida por estações. Então, a gente trabalha, né, com o método sazonal expandido, que são 4 estações e 2 subestações. Ou seja, eu sou um inverno frio, mas existe o inverno brilhante e existe o inverno escuro. A gente também tem o outono quente, né, que são aquelas cores mais terrosas, mas também tem o outono escuro e tem o outono suave. Ou seja, o grande foco é saber o sobrenome que a gente carrega. O meu sobrenome é frio. Tudo que for muito mais frio do inverno me favorece mais. Você fala a palavra? Não, eu falo da característica das cores, né? Porque a gente tem o verão. O verão europeu é um verão o quê? Um verão claro, né? Aquele sol que se põe no lago devagar, aquelas cores de cisne rosa. Sim, mas peraí, que eu me dispersei aqui. Baseado no tempo que você nasceu, é isso? Na época que nasceu? Não pela época, mas pelas cores que você carrega na sua imagem. Ah, por pura imagem mesmo? Por imagem, isso. Pelo seu DNA, pelo seu sangue. Se tem muito mais caroteno nessa pele ou muito mais hemoglobina. Se o sangue tem muito mais pigmentação azulada ou amarelada. Porque eu sou doida pra fazer, nunca fiz. Então, pra eu saber a minha cartela, eu
a gente pode usar as cores aonde? Na nossa marca também, né? Porque tudo é cor, tudo comunica. Então esse fundo preto aqui tá super me valorizando. Porque eu gosto muito do rosa, do pink. Por isso que ali a fonte é rosa. Eu gosto do azul, que é esse azul que eu tô. Só que eu não sei, assim, eu percebo quando uma cor me apaga. Sim. A gente percebe, né? É um efeito negativo na nossa imagem, quando a cor apaga. Só que eu não sei, assim, quais cores estão na minha paleta. Eu vou usando conforme que eu gosto. Sim. Mas eu sei, eu comprei um vestido roxo. E eu gosto do roxo, junto com o pink, eu acho super legal. Só que assim, eu já pus esse vestido 2 vezes, não coloco mais, porque eu me olho com ele e eu acho que aquela cor não cai bem. Sim, é exatamente isso. Só que ela pode ou empoderar a nossa imagem ou ela pode detonar em fração de segundos. No meu Instagram tem bastante vídeo sobre isso, né? Que fico lá fazendo o teste dos tecidos. E a reação, assim, são reações incríveis das pessoas quando elas se veem usando cores que usaram a vida inteira e não favorecem elas. E não favorece. Porque a cor ela pode ou detonar ou empoderar. Então, assim, eu fico com bastante bigode chinês aqui marcado quando eu uso... aqui o vinco. Isso, quando eu uso cores com muito brilho. Ainda que eu seja do inverno, estação invernal. Tipo dourado. Isso, eu combino muito mais com prata. Eu combino mais com prata. Minha pele é muito fria, eu combino muito mais com prata. Eu combino muito mais com sombra sem brilho. O iluminador passo longe. Eu combino com cabelo mais escuro. Eu combino com cores mais sóbrias, com o roxo mais fechado, um preto, um branco, o rosa mais fechado, um pink tá na minha estação, por exemplo. Então, tipo, a gente tem a primavera também. A primavera são cores brilhantes, claras, quentes. O verão são cores frias, claras e suaves. Então, assim, a gente tira as cores de beleza das estações. O que é o outono? São folhas secas caindo de uma árvore, né? A gente vê uma paisagem mais outonal, mais terrosa mesmo. Então, cada pessoa possui uma característica única que vai remeter ela para uma estação de cores. Isso é muito legal. E quando você chegou lá, a pessoa te atendeu, né? Que é a pessoa que faz a coloração pessoal, que é o que você faz hoje, não é? Ela te atendeu e foi conversar com você mais sobre as cores. Sim, conversar. E eu queria ser a todo tempo um verão. Você quer... Por quê? E não era? Não era, eu sou um inverno, porque eu tinha problemas emocionais com o inverno. Parece muito, muito bobo, muito supérfluo. Parece, mas não é não. Agora você explicando assim faz sentido, porque antes eu achava meio bobo também. Não é. Quando eu era criança, no dia da minha formatura, a minha avó saiu para resolver umas coisas e me deixou em casa, dormindo, porque era super rápido. Sim. E nesse processo choveu muito, eu acordei pelo barulho da chuva. Então eu fiquei desesperada, com muita chuva. Você ficou com medo. Fiquei com muito medo. E aí eu cresci com medo da chuva, com medo do inverno. E aí, quando eu casei, eu fui morar numa casa que ela era muito bonita. As pessoas diziam assim, quando eu chegava pra fazer algum serviço, seja pintar, lavar meu sofá, diziam, nunca vi uma sala tão bonita. Era uma casa muito bonita, mas que ela não era funcional. Então, tive que fechar a minha célula, eu tinha um grupo de célula na igreja, tive que fechar na minha casa, porque ela não era funcional no inverno. Então, assim, eu tinha muito trauma do inverno, por conta desse episódio isolado na infância, né, da minha formatura. Olha! Parece uma bobagem, né? Mas fica travado na nossa mente. Pra você ver como influencia. Um único momento de quando você era criança, ele marcou e ele definiu uma adolescência e uma parte da fase adulta. Que o inverno não era bom. E emocionalmente falando. Que é o mais grave. Todo mundo amava o que é inverno, meias, chocolate quente, friozinho, filme. Eu odiava, porque eu tinha sempre essa memória. Hoje que eu adoro o invernozinho, né? E depois dessas chuvas que deram, eu tô meio assim também. Mas... que agora aqui, né? Mas tá agora, chovendo. Depois de grande, você gosta, né? De ficar agarradinha com o marido, com o filho, na cama assistindo um desenho, um filme. Mas tinha um trauma do inverno. Então eu queria a todo custo mudar a minha estação. Olha como o problema das cores, da identidade também, tá tudo ligado aí, quando a gente não se conhece o suficiente, né? Eu queria ser o tempo inteiro outra estação que não me remetesse dor. Porque o verão pra mim era o quê? Algo solar, muito sol, era quente, eu gosto do calor. As cores eram mais claras. E você acha que esse episódio isolado, ele foi influenciando na sua maneira de ser? Como pessoa, por isso que foi gerando doenças físicas? Não, acredito que tenha sido coisas do presente mesmo, sabe? Por exemplo,
a exaustão materna, né, de estar sendo mãe de um bebê e tendo que lidar com home office, com a casa, eu morava numa casa enorme, enfim, com medo de perder os parentes também. Eu acho que foram coisas muito pontuais. Eu nunca trouxe nada muito da infância, não, porque eu sempre fiz terapia. Então a infância ficava lá na infância. Ah, sim. Então eram coisas pontuais. Entende? Então sempre que hoje eu busco terapia para coisas pontuais. Eu nunca... Mas antes da gestação, que você falava, eu usava só preto, você tinha os seus conflitos já? Não, eu tinha muita timidez. Timidez. Eu sempre fui muito tímida, hoje que eu não sou mais, porque por conta do meu negócio mesmo, hoje eu já estou mais destravada. Mas eu era muito tímida. Não era trauma, não era nada, era timidez. Eu tinha muita vergonha. Meu marido, quando eu conheci ele levantava minha mão para acenar para as pessoas na rua, tão tímida que eu era. E ele é um vendedor nato. Então eu aprendi essas técnicas de venda, aprendi a falar, me comportar com o meu marido e com o meu negócio hoje também, né? Mas na sua opinião, você acha que a pessoa tímida... Tem gente que é muito tímida. Eu me considero tímida também, assim. Tem momentos que eu fico intimidada. Sim. Não posso falar que eu sou tímida assim, sempre. Sim. Mas assim, eu vejo que tem momentos que eu fico meio intimidada. Sim. Mas me comunico bem, tudo. Mas assim, já me considerei tímida lá na adolescência, assim. Na sua opinião, você acha por que às vezes a timidez acontece assim com as pessoas? Pela forma que a gente foi criada, né? Quem foram os nossos pais? Como eles eram? Eles trabalhavam com o quê? Trabalham com o quê? Então é muito disso. Então eu sou muito da comunicação, meu esposo é muito vendedor, muito da comunicação, meu filho ele já é um tagarelazinho. Ele já fala demais. Então assim, é muito de onde você veio, de como você foi criada. Do meio, né? Do meio que você nasceu. Então os meus pais, meus avós, eles nunca trabalharam com comunicação. Eles sempre tiveram empregos normais, né? Empresas, enfim, nunca precisaram normais, né? A comunicação é normal. Uma comunicação normal. A gente tem que fazer algo revolucionário, extraordinário. Está conversando sobre isso antes de começar o nosso podcast. Então, hoje aqui a gente faz algo extraordinário. Totalmente fora da curva, há 20 anos atrás. Ah, sim. Porque a internet, né, abriu esse horizonte, né? De ter esse trabalho, essa dinâmica de você ficar falando e se comunicando pela internet. Da gente se conhecer hoje, tá aqui, abrindo a vida. Isso jamais acontecia 20 anos atrás. Então eram coisas muito ordinárias. Põe amor nas minhas palavras. Eram trabalhos ordinários, rotinas ordinárias. Hoje a gente tem mais liberdade para poder parar um trabalho, empreender e tomar um água de coco quando a gente quiser, na hora que a gente quiser. Quem podia fazer isso antes? Só os comerciantes podiam fazer isso antes e nem faziam porque não entendiam sobre qualidade de vida. Os autônomos, né? Mas assim, essa coisa também do empreender, de ser dona do seu horário, do seu próprio negócio, também, se você não souber lidar ali, você fica escravo também. Fica escravo. Aí é pior do que você trabalhar em CLT. Pros outros, né? CLT. Porque a gente continua trabalhando pros outros. Porque o podcast é pra alguém, a colaboração é sempre são pessoas, né? A gente tá sempre servindo alguém. O propósito também, e acho que o X da questão é você estar servindo sempre alguém, né? No seu trabalho, quer seja qualquer trabalho que for, qualquer atividade, né? Isso. Sempre servindo, e foi daí que surgiu o propósito da coloração pessoal, de mudar a vida de mulheres, assim como a minha vida foi transformada. Quando eu vi aquela mulher fazendo aquele trabalho, e eu queria ser outra estação por conta de problemas emocionais, e na hora ela falou, olha, eu não posso te dar um diagnóstico daquilo que você não foi criada por Deus para ser. E naquele momento eu entendi tudo. A moça falou isso? Sim. E aí eu entendi tudo, falei, Deus, é isso aqui que eu tô orando há um ano e não sabia o que era. Era um renovo de vida que eu precisava, era um propósito. Então, as cores mudaram a minha vida. Então, quando eu fui fazer a cirurgia do ovário, eu tinha muita esperança. Tanto que eu usei verde, né? Porque simula, né, esperança, cor verde. Então, eu fiz a minha mala com propósito. Eu fiz a minha mala, eu coloquei maquiagem nessa mala, eu coloquei roupas novas nessa mala. Minha sogra foi no shopping comigo, a gente fez compras de lingerie, de pijama. Antes da cirurgia? Antes da cirurgia. Eu coloquei vida na mala. Eu carreguei vida e cor comigo. E na outra, da papilotomia que eu fiz, eu carreguei morte. Eu carreguei palavras de morte comigo. Eu carreguei desesperança. Eu carreguei luto comigo. Então, o quanto isso é pesado, né? O quanto isso é forte. Pesado. Então, eu carreguei esperança comigo. Então, meu marido falou, você quer que eu faça a sua mala? Eu falei, não, eu vou fazer minha mala.
eu vou fazer a minha mala. Eu coloquei roupa nova, eu coloquei cor, coloquei vida. Eu fui toda arrumadinha. Eu coloquei mais cor pra sair de lá. Tanto que meu marido, na hora de sair, fez um story meu e disse: essa menina tá saindo de onde? De um hospital ou de um salão? Porque eu estava pronta pra viver, porque eu não saí de lá. Eu entendi tudo aquilo ali. Eu precisava passar pra poder ser a pessoa que eu sou hoje. Entender que Deus, ele estava sempre comigo e que ele tinha um propósito muito maior do que aquilo na minha vida. E sabe lá, eu muito mais velha ter que enfrentar tudo isso. Né? Que bom que foi agora, com essa rede de apoio que eu tenho agora, com a cabeça que eu tenho agora, enfim. E aí as cores me curaram. Porque com elas eu encontro um sentido para viver todos os dias. Então, o que é que acontece, né, comigo? Para vir para cá, eu pensei, eu estava conversando antes que eu estava meio para baixo, hoje, questões hormonais, TPM. A cabeça vai logo para onde? Pro Egito, né? Pro preto. Ah, é? Vai logo pro passado, pro Egito. E aí eu pensei, não, preciso ir pra Terra Prometida. Eu preciso pensar positivo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar cor. Qual é a minha cor favorita? Rosa. Coloquei rosa no pé, rosa na calça e vim. Sabe? Então, o legal de se conhecer é pensar com propósito. O legal de conhecer a Deus também é viver com propósito. Então, hoje eu me visto com propósito. O que é que eu quero comunicar através da minha imagem? Como é que eu posso impactar a vida de alguém através das cores que eu uso? Então, eu me visto hoje não muito só sobre mim, mas também como é que eu posso impactar a vida de alguém. Né? Como é que eu posso mostrar a essa pessoa o que é que eu faço? Como é que eu posso mostrar a essa pessoa em depressão que eu posso ser uma fonte de ajuda para a vida dela, através das cores? Porque nesse processo eu caí, né? Nesse processo eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mal. Mais uma cirurgia. Eu imagino, não é pra menos, né? Jovem com 20, eu tinha 24 na época, com 9 marcas no meu corpo. Como é que eu lido com isso? Né? 9 cirurgias no meu corpo. A do mioma também teve um corte. Todos tiveram. Então, assim, tudo, mesmo que seja por laser, é cortado, querendo ou não. Pequenininho ou grande, é cortado. Então, como é que fica a tua mente com tudo isso? Né? Então, e qual marca você quer deixar para o mundo? E foi daí que eu disse, não, sacode a poeira, Deus não me criou para isso. Não foi para me deixar isolada, machucada, não foi para me encher de preto. Foi para me trazer vida e vida em abundância, porque não tem milagre maior do que passar por tudo isso e estar bem, estar viva. Então, eu agarrei o propósito e hoje eu ajudo outras mulheres. E depois que eu compartilhei tudo isso no meu Instagram, do que eu passei, são inúmeras mensagens que eu recebo todos os dias. Você compartilhou essa sua história? Todo esse ciclo. Então, lá nas redes. Isso. Então, eu atendo mulheres todos os dias para poder ajudar, seja fazendo a cartela de cores ou definindo estilo pessoal ou conversando um pouquinho sobre a minha história. Então, é meio que a gente criou ali no Instagram uma rede de apoio para se ajudar e mostrar que somos mulheres reais. Ainda que a gente trate a nossa aparência, o nosso estereótipo, a gente é mulher real. A gente tá ali lavando uma louça, lavando uma roupa, cuidando do filho, cuidando do marido, cuidando da casa. E isso que é legal de viver no propósito, né? Que a gente não fica camuflando, né? Eu poderia muito bem ou esconder tudo que eu vivi e dizer, não, isso aqui tá enterrado. Não, eu trago isso pra minha vida, eu ressignifico isso, eu coloco uma nova perspectiva nisso, boto Deus em tudo, Deus na frente, né? E sigo o meu propósito através das cores. Entendendo que nada é sobre mim. Sempre vai vir alguém depois para ser ministrado, para a gente se ajudar. Né? Quantas pessoas Deus me colocou na minha vida nesse processo para me dar testemunho sobre o que elas passaram e que elas triunfaram sobre isso, que elas venceram. Então isso acontece comigo também. E quando as pessoas chegam, porque o atendimento é pessoal, né? O da coloração. Quando as pessoas chegam lá, essas mulheres, muitas vezes elas desabafam. Sim. A maioria das vezes. No começo eu atendia na minha casa ou a domicílio. Hoje eu tenho um escritório, mas no começo era muito engraçado. Meu marido falava assim pra mim, eu vou ter que sair de casa porque esse sofá virou um divã. As mulheres abriam a vida. E eu sou muito jovem e elas tinham idade de ser minhas mães. Então elas abriam o coração pra mim com a confiança de que iam sair dali com a palavra, sabe? E assim, eu disse, não, Espírito Santo, vem cá, o que é que eu falo? Isso aqui já vivi, isso aqui eu nunca vivi. Espírito Santo, você precisa me ajudar. Como é que eu guio isso aqui? Não é só uma paleta de cores. É algo que a gente descobre que vai impactar a tua vida inteira. Porque é baseado na tua criação, na fundação. Quem foram teus pais, teus avós. Por que essa cor faz bem, por que essa cor não faz. Porque você só gosta dessa cor. Eu não sabia que era tão profundo assim. Profundo. Que eu vejo as pessoas fazerem coloração. Aí eu até falei, eu quero fazer, né? Pensei, tenho vontade de fazer, né? Mas eu não sabia que era tão profundo assim. A gente pensa muito que é sobre a roupa que a gente veste. Mas a roupa que a gente veste, ela é um detalhe quando a gente se conhece. Por quê? Porque o foco da nossa cabeça, do nosso corpo é a nossa cabeça, a nossa comissão de frente. E o que eu ia perguntar?
As pessoas também confundem um pouco que quando faz essa análise da coloração, elas acham que tem que investir em novas roupas, novas peças. E às vezes fica assim, mas eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Como é isso? Porque o foco, como eu falei, é sempre o quê? As pessoas sempre voltam para onde? Pro vestir. Pro vestir, Mas o foco da coloração é ser. Não é o que você faz, é quem você é. Então o foco é o quê? A cabeça, a comissão de frente, tá sempre harmônica. Uma maquiagem na paleta de cores, brincos na paleta, um cabelo na paleta. Quantas vezes a gente vai num salão, paga caríssimo e sai com o cabelo errado pra gente? O cabelo é lindo na modelo, quando a gente coloca na gente não fica tão legal. Por quê? Porque temos características de pele única que não combina, muitas vezes com daquela pessoa que fez aquele cabelo e ficou esplêndido. Então o foco da coloração é trazer a harmonia para nossa face, para nossa comissão de frente. Então a roupa ela vai vir gradativamente. A gente vai mudando o nosso armário ali gradativamente. Coloração é pra gente trazer mais assertividade nas compras, pra gente poder ter mais segurança. Tem coisa que, tipo assim, você tá hoje linda de azul clarinho, que eu sugiro que esteja na sua paleta, eu acredito que esteja assim, tá muito harmônica. E você tá de listras hoje. Então pode ser que você sinta uma insegurança de usar isso. Exemplo. Mas sabendo que orna com você, que combina com você, você se sente mais segura. Então, você não tá nem pra opinião de ninguém. Então o legal de se conhecer é ter segurança. Pra você ver, a listra, ela é difícil, assim, tem gente que acha difícil de usar, e eu também acho. Eu não uso muito listra, mas de vez em quando, se eu tenho uma peça que eu gosto, legal. Então é essa coisa mesmo que você falou, da segurança, né? Exatamente. Mesmo, Eu poderia estar muito bem com a calça preta hoje, porque eu tô aqui com elementos pretos e brancos na minha imagem. Eu falei, não, eu vou usar rosa, porque eu sei que vai ficar legal e vai combinar comigo. Então, é seguro. Então, não adianta que ninguém vá falar sobre mim. Eu estou segura, porque eu sei que isso foi feito para mim. Então, o legal da coloração pessoal é autoconhecimento. É você se conhecer e levar isso pro resto da sua vida. Sua cartela nunca vai mudar. Ela é definitiva, né? Suas cores são sempre as mesmas, então você pode brincar com isso aonde? Nos seus cenários, na sua logomarca, nas suas unhas, na sua maquiagem, nas suas roupas. Você pode usar suas cores onde você quiser. O sofá da minha casa está na minha paleta de cores. E também aquilo que não orna comigo, eu também brinco nos meus acessórios. Eu coloco aonde? Uma cor que não combina comigo, por exemplo, laranja. Não combina comigo por ser muito quente, a minha pele ser muito fria. Eu tenho xícaras de laranja, eu tenho almofadas de laranja, eu uso uma sandália laranja, short laranja. Eu trago a cor para a parte de baixo do meu corpo porque ela não vai trazer luz para o meu rosto. Então quando a cor não traz a luz pro rosto, melhor deixar lá na parte de baixo. Deixar lá longe da gente. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu gosto tanto dessa cor, mas ela não dá essa luz, né? Que a pessoa profissional, como você explicou para ela, que não era da paleta, aí a pessoa às vezes fala assim, mas eu quero usar. E você é livre. Eu sempre ministro isso na coloração. Você é livre, você foi criada para ser livre. Então, a coloração vai te dar um guia, vai te dar um norte, mas você é livre. Igual aos estilos, né? A gente não pode definir você em um único estilo pessoal. A gente vai ter ali um guia de estilos para você. A gente pode transitar ali entre 2, 3, 4 estilos pessoais. Depende muito do seu humor, do seu dia, das ocasiões, né? E é comum isso, porque tem gente que um dia tá bem assim, como eu digo, mais ali social, sei lá, se eu uso essa palavra. No outro dia tá de jeans rasgado. Eu conheço gente assim, eu já não oscilo tanto assim. Porque você deve se conhecer mais. O que pode acontecer? Ou essa pessoa ela tem cenários muito diferentes na vida, né? O cenário dela, o trabalho dela, por exemplo, ela é uma advogada. Então ela vai ali toda formalzinha, toda clássica, toda tradicional. E essa pessoa, ela é ministra de jovens da igreja. Então ela vai ali de jeans rasgado para poder comunicar algo. Pode acontecer de ter cenários totalmente diferentes. E pode acontecer também dela simplesmente não se conhecer. Ela tá ali sempre tentando acertar e não sabe o que é melhor, mas gosta de tudo. Foi bom você falar isso. Né? Podem ser os cenários que são distintos e pode ser também que seja apenas falta de autoconhecimento. Não sei o que orna. Então essa coisa às vezes da gente querer um dia usar um jeans rasgado, no outro dia um vestido longo, mais formal, tem a ver com autoconhecimento também. Isso. Ou o cenário, né? Ser muito Ou o cenário, Porque quando eu tô brincando com meu filho, eu tô mais despojada possível. Dentro de casa, às vezes eu tô com um vestidinho mais romântico. Mas no dia a dia eu não curto muito vestidos românticos. No dia a dia eu curto mais vestidos criativos, com estampas muito diferentes, com recorte mais diferente. Então é muito disso. Deu pra entender? Eu amo vestido, mas dentro de casa ficam aqueles mais românticos porque é mais alcinha, um babadozinho, é mais confortável. No dia a dia eu uso mais decotes, eu uso algo mais fluido, mais longo, que não dá pra ficar em casa. Não dá pra pegar em tal produto de limpeza, por exemplo. Então assim, é muito dos cenários também.
Mas o estilo romântico é um que não tá no meu estilo. Ainda que eu use ele pra limpar a casa, pra brincar com meu filho. Eu transito ali entre o criativo, o clássico, o casual. Deu pra entender? São questões de cenários da nossa vida. A gente não pode limitar quem somos em simples estilos pessoais ou em simples cores, porque existem diversas cores na sua paleta. Independente se você vai ser um verão, uma primavera, um outono ou um inverno. Vão existir milhares de cores. O rosa ele pode ser quente, ele pode ser frio, ele pode ser suave, ele pode ser brilhante, ele pode ser claro, ele pode ser escuro. O roxo também, o marrom, o verde, enfim. E acontece, já aconteceu comigo, de eu às vezes usar uma roupa que eu não gosto tanto, mas que eu tenho ela e eu não quero deixar ela parada. Sabe aquela sensação que você tem que, eu preciso usar essa roupa, porque eu comprei, às vezes paguei caro ou sei lá o quê, mas eu não gosto muito, aí acabo usando. Isso é ruim, assim. Não, isso aí é um apego emocional que você tem à sua peça. E o que é que a gente faz quando a gente entende do nosso estilo e das nossas cores? A gente vai personificar essa peça. Júlia, eu tenho um apego emocional, não quero me livrar. Ok, vamos fazer o quê? Será que rola uma jaqueta por cima? Um casaquinho? O que pode usar por cima dessa peça? E outra coisa também que às vezes eu vejo as pessoas falarem, e já aconteceu comigo. Às vezes você chega num ambiente que você se sente que você tá muito arrumada. Não sei se você já teve essa sensação, mas eu vejo pessoas falarem, eu cheguei em tal lugar e eu tava muito arrumada. Sim. E aí vamos quebrar um tabu. Por quê? Aí eu vou fazer essa pergunta pra ela. Não assim, de repente, eu não me senti que eu estava tão arrumada, eu senti que eu estava bacana, eu queria sair daquele jeito. Mas eu cheguei no ambiente e as pessoas fizeram com que eu me sentisse que eu estava muito arrumada. Elas começaram a falar, nossa, mas você está muito arrumada, não precisava disso tudo não. De repente você está lá numa coisa simples, num cafezinho, num chá. Não sei se já aconteceu com você, mas... E eu tenho uma opinião sobre isso. Por quê? As pessoas, elas sempre estão reparando alguma coisa. Ainda que elas não queiram reparar, elas estão reparando. Eu já fiz toda a análise sua. Mesmo se eu não fosse consultora, já estaria fazendo análise sua porque eu sou mulher. Né? E o feminino nos conecta. Então, eu já olhei seu cinto que combina com a sua blusa, já olhei suas joias que combinam comigo, do meu estilo pessoal. E aí, todo mundo repara em algo ou em alguma coisa, mesmo sem querer, a gente já é direcionado a reparar. Temos olhos, enxergamos bem e nos conectamos pelo feminino. Você prefere ser reparada pelo positivo ou pelo negativo? Porque vão reparar de todo jeito. Você chegando pronta ou não, arrumada demais ou não, vão reparar. Então, qual mensagem você quer deixar naquele ambiente? Que você foi muito bacana ou que você não foi bacana? Então, eu prefiro pecar no excesso. Eu prefiro chegar muito arrumada nesse evento e segura do que estar desarrumada, querendo me esconder atrás de uma máscara, né? Que agora a máscara... É verdade, muita gente acho que gostou dessa máscara. Gostou. Ou tá me escondendo, ou tá fazendo tipo, meu Deus, como eu tô mal, me sentindo insegura. Eu prefiro 1000 vezes pecar pelo excesso, tá muito bacana, tá muito arrumada aqui, porque você repara de todo jeito. E também tem o contrário, a pessoa fala, nossa, fulano tá mal arrumado. Isso. Eu já não gosto que fala isso. Porque vão reparar de todo jeito. Aí eu vejo pessoas falando isso, eu já fico meio assim com aquela pessoa, assim. Não sei, eu já me sinto mal pela pessoa. A pessoa tá que me foi falando. Reparada. Não, o que foi reparado não. A pessoa que tá criticando a outra que de repente usa esse termo, mal arrumada. Sim. Porque de repente tá mal arrumada pra ela, mas pra pessoa não tá. É uma questão de expectativa. Então. Porque talvez a pessoa tá na realidade dela. De como ela é, de como ela se apresenta, não é isso? Expectativa e perspectiva, né? É como você espera que o outro chegue. Porque, por exemplo, hoje a gente vai falar de uma igreja, de um culto. Um culto dia de semana. Vão pessoas que estavam em casa de bobeira e vão pessoas que estavam no trabalho. E esse trabalho ele pode ser formal ou não. Aí a pessoa chega, né? Exato. Então você poderia me encontrar muito bem de chinelinho, em vestido solto, ou encontrar uma amiga de salto, de escarpão, né? Com a roupa totalmente social em alfaiataria. Então, assim... E aí? Porque veio direto daquele outro ambiente. Outro ambiente, exato. Uma coisa é um casamento que tem um dress code, né? O código de vestimenta. Uma coisa é você ir para um evento que ele é muito explícito o dress code, ou seja, um casamento à noite. É um evento social. A gente já sabe que o casamento à noite ele é um evento totalmente social. Né? Já um de tarde já não é tão social. Mas ainda é algo sério, é um casamento. Sim. E a gente não vai de todo jeito. Né? Então, outra coisa é a gente ir para um culto, que é algo comum. Um culto é algo comum. Vão pessoas de diversidades, diversos tipos, diversos estilos. É algo comum. Não tem dress code para você ir para a igreja. A gente vai com ordem e decência, mas não tem um dress code. Tem que ir assim,
né? Tem que ir de salto. Você não é obrigado. Seria bom senso, né? Um bom senso, isso, como falamos aqui. Mas não uma regra de tem que ir de salto ou tem que ir de tênis. Não. Bebe uma aguinha. Então, um casamento que é uma formatura, por exemplo, tem um dress code formal. Então, a gente sabe que vamos mais formais para a formatura. E aí, a formalidade vai vindo da formanda para a família e descendo para os convidados, né? Então, a formanda vai muito elegante, os pais super elegantes, o esposo vai elegante e vai descendo para os convidados aí essa regra. Vai chegar alguém que não vai tão elegante como a formanda, né? Igual a noiva. Por que é proibido alguém ir de off-white, de branco, de prata para o casamento? Porque a estrela precisa ser a noiva. Então vá até de preto, mas não vai de branco, pelo amor de Deus. E nem nas suas tonalidades de branco. Deu para entender? Tem essa questão também da perspectiva, da expectativa do outro. E a gente não vai conseguir agradar a todo mundo, né? É verdade. A gente não vai conseguir agradar. E diante da sua história, uma história muito bonita de superação, né? Porque não... Para superar isso, assim, e um atrás do outro foi, né? Você tem que ter uma estrutura emocional, né? Forte. Sim. Apoio familiar, né? Minha sogra, minha mãe e meu esposo estavam sempre comigo nesse processo. Contei com amigos de verdade também para poder passar comigo por isso, para poder me dar um suporte emocional, um suporte espiritual, de estar orando comigo também, orando por mim nesse momento. A igreja é um lugar muito fundamental nesse processo e Deus em primeiro lugar, acima de tudo também. E eu sempre trago isso com leveza, porque realmente foi com leveza que eu enfrentei esse processo, né? Mesmo sentindo dor, mesmo sentindo um pouco de mágoa dessa situação, quando Deus falou comigo que era necessário passar, veio leveza e conforto para o meu coração. Então, para mim, isso é só mais um testemunho na minha vida. Isso é só mais uma vitória que Deus trouxe para mim. Isso é só mais algo, né? Algo a mais na minha vida. Não foi só isso que eu vivi, né? Tem uma soma de histórias, todo mundo é feito de histórias, então isso foi cada um mais um testemunho na minha vida, mais uma vitória, mais uma bênção, mais um testemunho. Então eu trago isso rindo, com leveza, isso também não é mais nenhum peso, não é nada. Realmente você não guarda nenhum sentimento ruim disso tudo, não. Que foram várias coisas. E não guardo mesmo não, porque eu falo pra todo mundo assim, olha, eu teria outro filho, faria uma plástica, todo mundo, você faria uma plástica? Eu faria, não tenho medo de cirurgia. Não tenho medo de cirurgia. Não é ruim pra mim passar por isso. Se Deus está comigo, a gente enfrenta. É verdade. Né? Quando a gente tem uma base forte, uma base estruturada, a gente enfrenta qualquer coisa. E o que seria mais um filho para trazer mais alegria pra minha família? O que seria uma plástica para me deixar bem com a minha autoestima legal? Né? O que seria essas coisas? O que seriam essas coisas para dar um up? Tudo que vem pro bem, que é abençoado, que vem de Deus, eu quero. Você não quer? Tudo que, claro. Né? Tudo que vai eu acredito que todo mundo queira, né? Todo mundo queira, então eu não tenho medo. Se Deus ele dá um comando, eu não tenho medo. Medo eu tenho de me apoiar na força do meu próprio braço, mas se Deus ele vai comigo, eu não tenho medo de seguir a direção. Eu realmente escolhi viver com propósito, e essa foi a promessa que eu fiz pra ele. Olha, eu quero um trabalho que eu viva com propósito. Eu não quero só ir pra uma igreja. Eu quero viver com propósito servindo a minha família, servindo você e servindo as pessoas. Então eu quero acordar e dormir vivendo com propósito. Então eu sei que quando um dia mal vem, eu devo estar fora do meu propósito. Quando o dia mal vem, eu penso, como é que eu faço para voltar para o propósito? Como é que eu faço para servir? Eu preciso servir a quem? Hoje. E a gente tem sempre que ter essa mentalidade para não fugir do propósito. Isso. Sempre essa mentalidade, porque o propósito não é um lugar que a gente vai e a gente alcança. O propósito não é um sonho que a gente tem, é uma direção. Então, qual é a direção? Quem é que dá o comando? De onde é que vem essa direção? Então isso traz conforto. Tipo, não estou só, estou segura, posso confiar, eu posso crer, eu posso seguir. Então se eu não tivesse Deus nesse processo, eu acho que eu teria me matado com a força da minha mente. Né? Eu teria morrido nesse processo com a força da minha mente, com a minha negatividade, mas Deus estava no barquinho. Né? Então eu tinha uma direção, eu tinha uma esperança, uma direção de tipo, vai dar certo. Porque o mais difícil é controlar a mente, né? Controlar a mente. E os pensamentos, os maus pensamentos. Isso. E a boca dos outros, né? Que a gente não tem como. Os olhares, a boca, não tem como, né? Das pessoas dizerem, de novo? Você ouvia isso como se fosse algo que você pediu, né? Como se fosse algo que eu aperto. Como nessas máquinas de café que eu aperto e escolho
o nível da bebida e eu tomo. Mas não é. Falta um pouco de bom senso, né? Bom senso. Nas conversas por aí, nas rodas. Isso. E nem tudo a gente escolheu viver. Algumas coisas a gente só precisa passar e agradecer, porque passou. Muito linda a sua história, Júlia. Eu amei, obrigada, amei estar ter aqui. você aqui. E tem mais alguma mensagem que você queira passar, que você queira falar? Fica à vontade. Foi a mensagem do propósito que eu falei, porque a gente é muito jovem, todo mundo tá com essa onda de internet, de seguir pessoas, de ouvir pessoas, né? E não saber o que é esse tal de propósito, né? As pessoas acham que o propósito é um emprego, é um lugar que a gente acessa. E como eu falei, o propósito ele é uma direção. E quem é que tá lhe dando essa direção? Só para deixar isso enfatizado. Você está correndo atrás do quê? Né? Quem é que está lhe dando esse comando, essa direção? Porque você pode estar correndo ali e no final não dá em nada, ser apenas uma luta vã, correndo na força das suas pernas, na força dos seus braços. Então, o segredo é perguntar a Deus mesmo o caminho que você deve seguir. O que é que você precisa acessar? Qual o motivo que vai fazer você viver? Para que você não viva uma vida vã, viva uma vida com propósito. Ainda que a nossa glória maior ainda não chegou, né? Que é morar com o Pai. Ainda que isso ainda a gente não tem acesso ainda, vamos trazer um pouquinho do céu para a terra. Vamos viver aqui um pouquinho das maravilhas do Senhor pra gente. Porque a gente não nasceu para viver somente no ordinário da vida, né? Deus quer transformar o nosso ordinário em extraordinário. Ele quer pegar ali aquele dia a dia simples da dona de casa e transformar naquilo ali em algo grandioso. Em algo extraordinário. Em algo extraordinário. Aprendendo a se esconder nele para poder fazer do ordinário um extraordinário. Muito bom. Eu amei ter você aqui. Muito obrigada. A gente tem que marcar de você. A gente pode até fazer uma coloração, né? Isso. Aqui do podcast. Pode. Ensinar todo mundo. E aí todo mundo vai saber como que funciona, sim, né? Sim, muito bom. Aí a gente vai combinar. Tá muito bem, obrigada, muito Júlia. Eu que agradeço. Tá bom? Tá bom. Gente, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!